TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Começa agora na TV Fortaleza mais um programa É Direito. Sejam bem-vindos a esse encontro semanal, onde a gente trata de assuntos relacionados com questões de leis e de direitos do cidadão. E hoje a gente vai falar sobre saúde. Para isso, a gente recebe o vereador de Fortaleza, Dr. Porto do PRTB, que preside a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Convidamos também para esse encontro a secretária de Saúde do município, a doutora Joana Maciel. Seja bem-vinda ao nosso primeiro encontro aqui no programa Direito. Dr. Porto, mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje a gente vai aproveitar esse espaço. Dr. Porto, que faz parte aqui desse quadro, né? Porque é um vereador de Fortaleza, já veio produzindo muito, a gente já tratou de várias leis aqui que são de sua autoria, né? Que já estão em vigor na cidade. Hoje a gente vai falar sobre saúde num contexto geral, né? A gente vai falar sobre os trabalhos para que as pessoas conheçam o papel da comissão, o que compete à comissão, da parceria que nós temos junto com a Secretaria de Saúde, que essa parceria está bem firme, está bem forte e com bons resultados. Eu gostaria que o senhor iniciasse o nosso bate-papo. Por favor, doutor Porto. A Comissão de Saúde, a função dela é saúde e seguridade social, né? Então a gente faz aquelas reuniões sistemáticas todas as terças-feiras. Aqui mais um livro da nossa prestação de contas do segundo semestre, mas eu pedi para que a doutora Joana viesse também ao convidar, para que a gente pudesse falar. Ela veio 3 vezes na Comissão de Saúde, falou... Presença é constante. Porque é obrigatória essa presença, a prestação de contas quadrimestral, mas ela falou tanta coisa que se eu fosse falar aqui, eu não tinha condições, porque a produção é muita. Então, eu disse, olha, doutora, inclusive queria agradecer a doutora Joana, que ela saiu de uma reunião, saiu de uma solenidade para vir aqui. E eu acho que o telespectador ganha. Porque a gente vai conhecer bem sobre esses trabalhos, que, como bem disse o doutor Porto, foram muitos e um grande avanço. Só fazendo uma observação, esse livro de prestação de contas que o doutor Porto apresentou agora é o último, né, doutor? É o último. Mas já vários outros já foram apresentados, porque quem acompanha a programação da TV Fortaleza sabe, ele sempre está entre os nossos programas como convidado do jornal para falar sobre essa oportunidade, que é exatamente a forma de ele registrar todas essas ações. Doutora Joana, seja bem-vinda ao programa Direito, né? Boas novas, como bem destacou o doutor Porto. O que é que a gente pode falar sobre essa gestão e sobre esses avanços dentro da saúde de Fortaleza? Em primeiro lugar, aqui destacando essa atuação junto à comissão, que, como bem falou o nosso vereador doutor Porto e presidente da Comissão de Saúde, a gente cumpre uma determinação legal. Então, é nossa obrigação vir até a Casa do Povo fazer a prestação de contas. Mas nós sempre aproveitamos a oportunidade para ouvir a Comissão de Saúde, uma vez que eles são exatamente o principal canal de comunicação com a gente da nossa cidade, né? O que o prefeito Roberto Cláudio sempre nos coloca, que os secretários tenham muito cuidado ao tomar as decisões, que a gente sempre se pauta em decisões muito técnicas, mas que a técnica tem sempre que ser alinhada com a vontade do povo, com o desejo do povo. Então, ninguém melhor do que os vereadores para nos darem esse retorno de que o povo realmente precisa no que tange aqui a questão da área da saúde. Então, os encontros foram extremamente proveitosos, tanto porque cumprimos a nossa obrigação, prestamos conta com os representantes do nosso povo, mas principalmente porque pudemos ouvir dos vereadores, uma vez que a gente não consegue estar em todos os bairros, em todos os locais, e os vereadores têm essa representatividade, têm essa prerrogativa. Então foram 2 anos assim, muito ricos, a gente veio 3 vezes em cada ano, então já viemos aqui 6 vezes com essa prestação de contas de uma manhã inteira, assim, um debate muito transparente, muito responsável. Para que as pessoas saibam, o que é que vocês costumam abordar dentro desses encontros, secretário? Nós temos a obrigação de fazer uma prestação de contas dos recursos financeiros que são investidos na saúde, e a gente sempre coloca que o município de Fortaleza ele tem a obrigação de investir 15% do seu orçamento em saúde. E aqui na gestão do prefeito Roberto Cláudio a gente está praticamente dobrando. No último ano chegamos a quase 27%. Então esse é um dos pontos, a gente coloca muito claramente para a Câmara dos Vereadores como a gente está gastando esse recurso, também os principais indicadores de saúde e as principais realizações.
E depois a gente escuta dos vereadores, que aí já é extra pauta, não já é mais o que determina a lei, a gente aproveita a oportunidade para escutar dos vereadores as principais demandas e isso vai também nos pautando nas nossas ações. Então, a primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio fez-se um investimento maciço na atenção primária, né, onde, nos postos de saúde, onde é o primeiro, é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, é o ponto mais importante da atenção. Então, o prefeito Roberto Cláudio, junto com a secretária Socorro Martins, reformou mais de 70 postos, construiu em torno de 20 e foi feita toda uma reestruturação de processos de trabalho dentro da atenção primária. Então, nessa segunda gestão, a gente tem o grande desafio de manter esse trabalho, né, de manter esse fortalecimento da atenção primária, de trabalhar também outros pontos de atenção, outras redes, como é o caso da rede de atenção psicossocial e a rede hospitalar. Sim. Então, aqui no decorrer do programa, eu queria ter a oportunidade de dizer as realizações que nós já fizemos em todos esses pontos, né, e o que pretendemos fazer nos 2 últimos anos da gestão. Com certeza. E a gente vale ressaltar que esse passo, esse primeiro passo, que foi a questão dos postos, como bem ressaltado pela secretária, mudou a vida de muita gente, né, doutor Porto? Porque a gente sabia, existia uma realidade antes e depois dessa gestão para esse atendimento, que era a porta de entrada da população, posto de saúde. Com certeza. E nós, a nossa equipe, e muitas vezes eu, visitamos todos os postos de saúde. Sim. Todos os postos, inclusive fazemos uma análise do que está faltando, colocamos, enviamos requerimentos sempre bem respondidos, né? Muitas vezes não tem condições. Dar um exemplo aqui, no início da gestão, um problema de conserto dos aparelhos odontológicos. Simplesmente o edital estava fora já tinha vencido o edital, não tinha empresa e tal. Então, essa burocracia, às vezes as pessoas não entendem. Sim. Que você tem que esperar. É lei. Você não pode atropelar a Lei 8.666 de licitações, porque você corre o risco de improbidade administrativa. Então, eu já fui gestor e sei o quanto a gente, de vez em quando, o TCE manda alguma coisa para que eu possa explicar. Graças a Deus que a gente consegue explicar. Mas, às vezes, você querendo ajudar ou querendo ouvir muito as pessoas, atropela algum passo e aí você vai responder. O que a população tem que entender é que o gestor, ele tem responsabilidade perante a lei e ele não pode fazer nada fora daqui dali. Às vezes demora um pouco, mas vai chegar. É verdade. Doutor Porto, quem são os membros da Comissão de Saúde aqui da casa? Vamos apresentar. Olha, presidente sou eu, Porto, vice-presidente Zia Ferrer, tem o Johnny Monteiro, tem o Antônio Henrique, ele também participou da comissão, tem o Iraguaçu Filho, o Heron, doutor Heron, né, o Pedro Matos também participou da comissão, como Plástico, Pedro Matos, no lugar do suplente. Veio também o Joaquim Rocha, também como suplente, né, o Gardel Rolim, eu acho que... Não, e também o Maninho Palhano. Maninho Palhano também. É porque só são 7, mas como houve... Existem as suplências, na oportunidade. A gente, inclusive aqui eu tive cuidado de colocar todos, né? Todos para que eles pudessem... Esse livro de prestação de contas, a população que quiser ter acesso e consultar, ele está disponível, doutor Porto? Exatamente... Isso aqui é um legado histórico. Sim. Né? Fica lá na biblioteca, eu dou um para o prefeito, um para o governador e 2 para cá. Um lá fica no meu gabinete e outro eu entrego ao presidente da Câmara e ele envia para a biblioteca. Eu acho que é importante para saber as atas, como é que são feitas as atas, as fotos, para provar que a Secretaria de Saúde veio e fez a prestação de contas em cada quadrimestre. Isso é importante como história e como meio de prova. É verdade. Né? As visitas que nós fizemos nos hospitais, as visitas que nós fizemos nos postos de saúde, as demandas que a Comissão de Saúde, porque muitas vezes a Comissão de Saúde ela faz uma reclamação e a gente tem que fazer o ofício direto para a Secretaria de Saúde e algum vereador que quer uma reunião muito bem aqui, não por estar
aqui na frente da doutora Joana, mas a própria doutora Ana Estela também sempre recebeu os vereadores, sempre recebe atendeu. muito bem. Eu acho que é isso, né? Porque houve algum desafio para o senhor assumir essa comissão? Eu sei que o senhor é da área da saúde, né? Quem conhece sabe que o vereador de Fortaleza, como sempre disse, doutor Porto, é dentista, está vereador, né? O senhor já conhece bem, funcionário do IJF de muitos e muitos anos, a gente sabe de toda a história, né? Não, está começando agora a vida. Então, assim, houve algum desafio para o senhor para assumir essa comissão? De que maneira foi que o senhor recebeu esse convite, aceitou e colocou o trabalho para frente? O desafio era que a Comissão de Saúde, às vezes não, inclusive o ex-presidente, o Iraguaçu Pai, ele dizia, rapaz, o difícil é a gente reunir esse pessoal. E aí a estratégia foi fazer um grupo e a nossa equipe ficar como pé de boi em cada gabinete, entregar o... Oi, bom dia, aqui bom ó, dia. o convite, Amanhã né? A gente começa na sexta, quando chega na segunda, de novo. Para não ter o perigo de esquecer a terça, eu chego né? aqui 7h30 na terça-feira, o Heron já está, né? Então esse Heron, graças a Deus, já tem 2. A gente já pode pensar em formar mais um. Aí chega o Gardel, chega o Iraguaçu, chega o Johnny, chega alguém. Mas eu queria agradecer a cada membro da comissão, porque sem eles nós não faríamos nada. E também a nossa equipe. Verdade. Porque sem equipe você não faz nada. A famosa equipe vencedora do Dr. Porto, eu chamo a equipe, né? de equipe vencedora. Todo dia a gente vence uma batalha. É verdade. Né? Mas a gente vai concluindo agora o nosso primeiro bloco, mas já a gente continua o nosso bate-papo. Hoje falando sobre saúde, recebendo aqui como nossos convidados o vereador de Fortaleza, Dr. Porto, do PRTB, e a secretária de saúde do município, a doutora Joana Maciel. A gente volta já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa É Direito de hoje, abordando o tema saúde. A gente recebe o presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Dr. Porto, do PRTB, e a secretária de Saúde do município, a doutora Joana Maciel. Nesse segundo momento agora, eu acho que a gente tem que falar sobre as ações, porque como a gente bem disse, já explanou algumas coisas, foram muitas, né, secretário? O que a gente pode destacar? Planejamos durante o ano de 2017, realizamos em 2018. Como a gente já tinha colocado, na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio, investiu-se muito na atenção primária, não é? Ampliou-se cobertura, aumentamos o número de postos. Com isso, a demanda aumentou bastante para algumas áreas. Então, como a população teve mais acesso a consultas, por exemplo, que antes não tinham... Buscou mais também, Buscou né? mais. A gente se deparou no início de 2017 com um grande desafio, que era suprir de medicamentos os postos de saúde. Sim. Então, passamos o ano de 2017 planejando, iniciamos no segundo semestre e em 2018 conseguimos resolver em definitivo essa questão, que daqui a pouco falaremos mais um pouco, e também outra demanda importante da população, que é por exames e consultas. Então, essa demanda por medicamento e por exames e consultas especializadas, ela veio exatamente por conta do aumento de cobertura, da ampliação, do maior acesso da nossa população. E a gente precisava também investir na rede de atenção psicossocial, que era os CAPs, que a gente também não teve, porque a gestão ela precisa definir prioridades. Então, a prioridade na primeira foi realmente a atenção primária. Eu fico repetindo, porque é o ponto mais importante do Sistema Único de Saúde e nós temos o desafio de manter esse padrão, que também não pode retroceder. É onde a unidade... As pessoas entendem, a atenção primária... É o posto de saúde. É o posto Isso, é o posto de saúde, exatamente. Então, o posto de saúde é o ponto mais importante da atenção do Sistema Único. Então, nós continuamos investindo... Como se diz, a porta de entrada, A porta né? de entrada. Inclusive, no final de 2018, no mês de dezembro, inauguramos mais uma unidade, um anexo no Parque Santa Maria, na Regional 6. Então, a gente não para de ampliar. Obviamente, não no mesmo montante, no mesmo formato, porque já foi feito muito. E agora a gente tem que resolver as questões, como medicamento, como consultas e exames especializados, e trabalhar outras redes, que é a rede de atenção psicossocial
e a rede hospitalar. Falando aqui um pouco da questão dos medicamentos, né? Agora em 2018 nós concluímos um programa extremamente exitoso, Verdade. onde nós definimos que não faltaria mais qualquer medicamento daqueles eleitos, né, para serem dispensados nos postos de saúde, que são 84 itens. Foi a primeira preocupação que nós tivemos de comunicar à população o que ela realmente tem direito no posto. Sim. Porque a indústria farmacêutica tem um elenco enorme de medicamento. Então, nós não estamos aqui nos propondo a disponibilizar à nossa população todo o arsenal terapêutico da indústria farmacêutica. Mas o não é isso. essencial foi calculado. Essencial para trabalhar, para tratar os principais problemas, as principais doenças da população. Pressão alta, diabetes, infecções, as dores. Então, todos esses medicamentos, a asma, todos esses medicamentos, eles estão disponíveis nas nossas 113 unidades, postos de saúde. Mas se por um acaso, por uma questão logística, principalmente porque você distribui medicamentos em 113 unidades ao mesmo tempo, é um desafio muito grande, nós lançamos mão de um programa extremamente exitoso, as centrais de distribuição de medicamentos. Iniciamos, né, em agosto de 2017 e concluímos em janeiro do ano passado. E desde então a gente não tem mais qualquer problema de falta de medicamento para a população. Ela pode não estar disponível no posto, mas ele tem a condição de receber. Nós acompanhamos diuturnamente, temos também um sistema de informação. Foram várias ações, não foi só a questão da central, né? A questão de um diagnóstico preciso, a decisão política do prefeito em resolver o problema, a parceria com outras secretarias, como a Secretaria de Governo, a Secretaria de Conservação, que disponibilizou os terminais para que a gente fizesse esse trabalho. Essa instalação, foi né? Extremamente importante e principalmente um acompanhamento, um sistema de informação que nos permite analisar quantos medicamentos tem em cada posto em tempo real, se está disponível na central geral do município e a gente acompanhar a dispensação e os encaminhamentos para as centrais. Então, é um trabalho Percebe-se que tudo isso, doutora Joana, é super organizado exatamente para que nada falte. Tipo, a preocupação não é fazer e deixar só o serviço, mas sim fazer e manter e dar continuidade. Tudo que a senhora fala, a gente vê que tem uma ligação, né, doutor Porto? Não se preocupa só com o posto de saúde, se preocupa se há o atendimento, se dali há o encaminhamento, né? O planejamento. Exatamente, é fundamental, porque a gente precisa, isso aqui é uma questão contínua. Obviamente, o principal trabalho do posto, das equipes de saúde da família, é a promoção da saúde e a prevenção das doenças. Mas a gente precisa entender que a nossa população já é adoecida. Então, eu tenho uma quantidade de pacientes que sofrem com diabetes, com hipertensão, que elas precisam sim do medicamento. Se elas não usarem a medicação corretamente, de forma contínua, elas vão fazer as complicações, fazer AVC, infarto agudo do miocárdio, que é isso que a gente não quer que aconteça. Então, a questão do medicamento na atenção primária, nos postos de saúde, é de fundamental importância. E os exames e consultas, doutora? Perfeitamente. A gente já ia falar sobre isso. Nós já planejamos aqui no ano de 2018. A gente tem dois aspectos para abordar a questão dos exames e consultas. Um deles é a solicitação. A gente precisa qualificar cada vez mais as nossas equipes da Estratégia de Saúde da Família para que se peçam as consultas e os exames quando realmente forem necessárias. Sim. Né? O médico da Estratégia de Saúde da Família é um médico generalista, ele não é especialista. Então, por muitas vezes, ele acaba solicitando muitos encaminhamentos e a gente tem formado esses profissionais, tem trabalhado com capacitação para que eles peçam realmente, tentem resolver a maior parte dos problemas da população naquele ponto da rede que é o posto de saúde. E caso isso não seja possível, é que ele passe a encaminhar para o especialista. Então, nós estamos trabalhando com essa capacitação e também com uma ferramenta que é a telemedicina. Nós temos na nossa central de regulação médicos especialistas à disposição dos médicos da Estratégia de Saúde da Família. Legal. Então, por exemplo, se chega um paciente com infecção urinária de repetição e ele quer ouvir a opinião de um especialista, de um urologista, para saber se ele pode resolver o problema lá na ponta, lá no posto, ou se ele precisa de encaminhamento. Então, hoje a gente tem à disposição esse médico especialista, ele consulta pelo sistema, o médico dá a resposta. Muitas vezes pode resolver no posto mesmo, outras vezes não, ele tem que fazer o encaminhamento. Mas tudo com vai isso, depender da situação do paciente, a gente espera, né? que os encaminhamentos eles se tornem cada vez mais necessários, ágeis e otimizados. Obviamente, a gente tem que reconhecer que existe sim uma carência de oferta. Claro. Não é só a questão dos encaminhamentos. Muitos encaminhamentos, a maioria deles, deve-se dizer, é realmente necessário. A população precisa de exames especializados, precisa de consultas. Então, a gente tem uma necessidade de aumentar a oferta. Por isso, estamos investindo aí na rede de policlínicas. A gente já tem uma policlínica no Janguru Sul, é uma policlínica pequena, mas no ano de 2018 já foi construída uma policlínica no Jockey Club, ali vizinho ao Hospital da Mulher, que deveremos inaugurar agora, no primeiro semestre de 2019. No final de dezembro, também já lançamos a ordem de serviço em mais uma policlínica no Siqueira. E até 2020, vamos inaugurar mais uma também na Regional 5. Então, a Prefeitura de Fortaleza vai entregar à sua população 3 policlínicas, né?
essa do Jockey, que já está construída, vamos entregar agora, no início de 2019. Lançamos a ordem de serviço em dezembro da Policlínica do Siqueira e vamos ter mais outra também até 2020 na Regional 5. Então, Só com se isso, fortalecendo. a gente aumenta a oferta de exames e consultas especializadas para a população. Tem aí, são várias especialidades, a gente vai fazer o atendimento de acordo com as nossas filas de espera. Nós vamos colocar mais profissionais especialistas daquela fila onde a gente tem uma maior demanda. Sim. E a mesma coisa com relação aos exames, né? Em 2 delas teremos, inclusive, tomografia, também computadorizada, exames de endoscopia digestiva, colonoscopia, ultrassom, ecocardiograma. Então, vários exames que a nossa população realmente precisa. Então, a gente vê com isso, né, doutor Porto, com toda essa apresentação, o quanto a atual gestão do prefeito Roberto Cláudio tem se preocupado em dar qualidade, né? Afinal de saúde, realmente respeitar a questão de que saúde é um direito de todos. E, inclusive, é o seguinte, por mais que se faça na saúde, ainda falta muito. São palavras do próprio prefeito, né? A gente já fez muito, mas tem que fazer muito mais. Nós temos mais de 2.600.000 habitantes. E como ressaltou a secretária, a gente vem de uma carência, né? A gente está tentando se reorganizar e está muito bem em relação a isso. Pois é, fora as pessoas que não são daqui de Fortaleza, as pessoas que não são do estado, que aproveitam carona. Somos uma cidade turística também, né? E fazem esses atendimentos. E eu queria até saber, doutora, existe uma maneira desse controle? Porque é injusto, Fortaleza está investindo, de repente a cidade vizinha, o estado vizinho não está investindo tanto, vem gente para cá. Não que não possa ser assistido, né? Mas a prioridade é o cidadão. Não, mas que seja assistido, mas que seja também remunerado, né? Tenha essa contrapartida. Existe alguma... Sim, nós estamos investindo muito em sistema de informação. Começamos pela atenção primária, pelos postos de saúde, onde hoje a gente tem um registro eletrônico em todas as unidades e agora integrado também com a rede de atenção psicossocial. E agora nós colocamos também na nossa rede complementar, que são aqueles serviços contratados. E quando a gente vai com o sistema de informação, a gente se depara com uma situação inusitada, uma quantidade muito importante de pessoas de outros estados sendo atendidos aqui em Fortaleza, usando os recursos de Fortaleza e do estado do Ceará. Deixar claro que não existe proibição quanto a isso, desde que seja pactuado. O que nós estamos querendo aqui colocar é que há necessidade da pactuação com esses outros estados, para que o Ministério da Saúde aloque os recursos. Ao invés de alocar em outros estados, aloque aqui para que a gente possa atender a outra população, já que temos a condição. A gente não vai negar o atendimento, mas a gente precisa fazer as pactuações com os outros estados. Então, nós estamos exigindo o comprovante de endereço de todos os pacientes. É importante que a população entenda que isso aqui não é uma mera burocracia, é zelo pelo recurso que o povo do Ceará precisa. Então, a gente precisa investir o recurso que o Ministério da Saúde manda, os recursos daqui de Fortaleza e do estado do Ceará, na nossa população. Se a gente tiver que atender população de outros estados, que esse recurso venha junto com o paciente. Então, a gente está cobrando de toda a nossa rede própria e de rede complementar o comprovante de endereço dos pacientes para que a gente possa pactuar com outros estados e trazer esse recurso para cá, para que a gente possa atender cada vez melhor a nossa população. O recurso da saúde, ele é limitado, a gente sabe que o SUS ele é subfinanciado, não há o que discutir quando a gente compara os investimentos que são feitos no nosso país com os investimentos feitos em outros países que têm sistemas universais em condições de saúde ainda melhores que a nossa. Existe uma necessidade, sim, de se discutir o financiamento. Então, mais uma vez, mais um motivo para que a gente use muito adequadamente esses recursos. Então, a gente, na primeira análise que a gente fez com o sistema de informação, nós nos deparamos com um montante de em torno de R$1 milhão de atendimento mês de pacientes que não são do estado do Ceará. Então, a gente não pode arcar com essa... Né, é um volume enorme de recursos que deveria estar sendo usado na saúde do povo do Ceará, de Fortaleza, daqueles municípios que são atendidos, munícipes que são atendidos aqui também. Então, por isso a gente está pedindo esse comprovante de endereço. Repito, não é uma mera burocracia, é uma questão de zelo, de responsabilidade para que o recurso financeiro seja destinado à população cearense, à população de Fortaleza. Mas é mais que justo, né? Só para a gente finalizar esse então, segundo momento, vamos falar um pouquinho do CAPS? Sim, então, a rede de atenção psicossocial, nós fizemos assim, um planejamento do ano de 2017, já em 2018, uma grande reestruturação em 3 aspectos fundamentais. A questão das estruturas físicas, a questão dos recursos humanos e processos de trabalho.
No que tange às estruturas físicas, vários CAPs passaram por reformas, alguns eram alugados, nós alugamos imóveis melhores, fizemos agora, no final de 2018, entregamos o CAPs geral da Regional 4 totalmente reformado e entregamos 4 equipamentos novos que a população não tinha, 3 unidades de acolhimento, uma na Regional 1, uma na Regional 2 e outra na Regional 6. São unidades destinadas a pessoas que têm dependência, né, de álcool e outras drogas. Sim. Então, assim, um equipamento de fundamental importância para a nossa população. Entregamos também um CAPS AD no centro, na Regional do Centro, novo, também focado nessa população. Então, assim, um grande investimento nas estruturas físicas dos CAPs. Mas só que a gente sabe que investir em estrutura física é fundamental, mas o ponto mais importante são os recursos humanos, Exato. São os profissionais. Então, o prefeito Roberto Cláudio fez o primeiro concurso específico para a rede de atenção psicossocial. Então, no final de 2018, a prova já foi feita. Nós vamos ter agora, em 2019, o privilégio de receber na nossa rede 133 profissionais exclusivos para a rede de atenção psicossocial. São psiquiatras, neurologistas, clínicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais. Então, essas pessoas, com certeza, os profissionais bases e essenciais. Bases essenciais. E o que é mais importante, em sendo servidores públicos, eles formam um vínculo, eles não teremos mais rotatividade. Então, todo paciente que é atendido, quer seja no posto de saúde, quer seja no CAPS, Verdade. Ele precisa formar um vínculo com o profissional. Mas na saúde mental, esse vínculo é mais importante, é mais necessário. Então, a gente está assim, muito feliz com essa iniciativa, com essa decisão do prefeito Roberto Cláudio de ter feito concurso para esta área específica. Foi o primeiro concurso que a cidade de Fortaleza fez para essa área específica. Então, para mim, é o maior legado que ele vai deixar nessa área. E, por fim, também não bastava só a reestruturação física, a contratação de pessoas, se a gente não revisse os processos de trabalho. Então, nós estamos trabalhando o matriciamento, que é isso. É a relação entre as equipes dos CAPs e as equipes dos postos. Então, é um trabalho muito interessante, porque a pessoa que tem transtorno mental, ela não tem só isso. Ela também precisa ser acompanhada no posto de saúde, ela tem que ter uma vinculação com a equipe da estratégia de saúde da família e a gente tem que fortalecer isso cada vez mais. O cuidado permanente, mas ele tem que ser integrado porque o profissional da estratégia de saúde da família, o médico, o enfermeiro, o dentista, ele não tem o hábito de lidar com pessoas com transtorno mental. Então, é muito importante que ele sinta-se apoiado pela equipe do CAPS e o matriciamento faz exatamente isso. Então, são esses 3 pontos, a questão das estruturas físicas, dos recursos humanos e dos processos de trabalho e, paralelamente, a questão dos medicamentos também. Nós vamos agora, em 2019, adotar a mesma política que adotamos para os postos de saúde, vamos também adotar para a rede de atenção psicossocial, tendo medicamentos de controle especial também nas centrais de distribuição. E daí bem firmado e bem estruturado, né? Só um detalhe, eu fui à inauguração do CAPS, da Regional 4, CAPS geral. Queria aqui enaltecer a pessoa do Dr. Heron, que lutou muito e ajudou muito lá. Então, vi a quantidade de pessoas que estavam lá para apoiá-lo. O Heronzinho é uma pessoa que eu gosto muito e sempre que eu posso eu elogio porque ele também é focado no que faz. Mas um dado interessante lá do CAPS, da Regional 4, é que são atendidas mais de 5 mil pessoas. É um número grande, é muita gente. Isso é uma regional. Imagine as outras regionais, Regional 6, Regional 2. Né? Então, o prefeito está de parabéns. Vi lá as estruturas de coisas modernas. A menina da CEINFA, Manuela, também muito atenta na construção de tudo. Então, e muitas vezes você faz a estrutura física é fácil de fazer. O difícil, sabe o que é? É manter. É manter. Às vezes para manter, você gasta 3 vezes mais do que construir. Com certeza gasta 3 vezes mais. Estou dizendo, às vezes, um hospital aqui, que eu não vou falar, daqui da região, disse que o custeio a cada 12 meses era a construção de um novo hospital. É verdade, tem essa conta aí. Só para finalizar aqui a questão da rede de atenção psicossocial, ainda neste ano de 2019, vamos entregar agora no primeiro semestre o CAPS AD da Regional 4 também reformado e mais 2 CAPS ADs novos, um na Regional 1 e outro na Regional 2. É bom que se diga que esses CAPS hoje eles funcionam em imóveis alugados e terão agora um equipamento novo, totalmente dentro dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, também mais entregas aí na rede de atenção psicossocial. E essas regionais são destacadas, vale ressaltar também, porque são onde tem as maiores demandas, né? São as maiores regiões da cidade. CAPS AD, porque
porque o povo às vezes não entende. Com certeza. Nós Vamos entregamos... explicar até para poder vamos diferenciar, explicar, né? não é? A gente reformou agora o CAPS geral da Regional 4. O CAPS geral, ele atende aquelas pessoas que têm transtorno mental. O CAPS AD atende aquelas pessoas que têm algum problema, alguma dependência de álcool e outras drogas. Então, é separada essa questão do CAPS, que atende transtorno mental, e o CAPS AD. Essa separação ela é muito mais didática, porque muitas vezes o paciente ele tem as duas coisas e pode ser atendido em um e outro, mas o Ministério da Saúde assim financia, assim Determina, né? E a gente tem essa divisão. A Mas nomenclatura é uma nomenclatura AD por conta dessa questão da dependência. Ok. A gente está encerrando agora o nosso segundo bloco, mas já já a gente continua o nosso bate-papo, hoje falando sobre saúde, porque é um direito de todos. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. De volta ao programa Direito, iniciando agora o seu terceiro e último bloco, como tema saúde. Os nossos convidados, secretária de Saúde do município de Fortaleza, doutora Joana Maciel, e ele que preside a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador doutor Porto, do PRTB. Doutora Joana, a gente volta agora, eu acho que é necessário, já que a gente falou dentre tantas ações, as unidades, falou de posto, medicamentos e de CAPS, mas a gente não pode esquecer dessa questão também muito importante quando se fala da demanda hospitalar, não é isso? Sem dúvidas, a gente trabalha aqui vários pontos de atenção, como já falamos, a atenção primária, que são os postos de saúde, a rede de atenção psicossocial, que são os CAPS, e agora temos também a rede hospitalar, que é quando o paciente realmente adoece e precisa dessa rede, uma rede extremamente importante. O atendimento pré-hospitalar, feito pelo SAMU e pelas UPAs, né, também Sim. é importante ressaltar. E mais importante do que tudo isso é a integração dessas redes, né? Então a gente inaugurou no ano de 2018 mais uma UPA, nós temos hoje 12 UPAs no território de Fortaleza, então o município inaugurou uma UPA lá no bairro Edson Queiroz, que trabalha para que a gente diminua a demanda da nossa rede hospitalar, que mesmo assim ainda é muito elevada. E nós trabalhamos principalmente o conceito de rede de atendimento. Então, a rede do trauma, a linha do cuidado do trauma, a linha do cuidado materno-infantil. Quando a gente fala na linha do cuidado do trauma, a gente está falando dos frotinhas e do IJF. Então, aí foram grandes investimentos, o planejamento e o início da execução e já a entrega, né, de 59 leitos no IJF 2, Sim. Nós já entregamos, né, na questão dos frotinhas também, a gente está passando por várias reformas em todos os 3, para que a gente possa focar exatamente no que é de mais importante naquelas unidades. Não é só o leito hospitalar, mas no caso dos frotinhas é o centro cirúrgico. Então, a gente está trabalhando já o frotinha de Antônio Bezerra, deveremos entregar até maio deste ano, de 2019, o centro cirúrgico totalmente requalificado, com mais salas de recuperação pós-anestésica, porque muitas vezes o que acontecia lá no frotinha é que a gente tinha a condição de operar o paciente, tinha equipe, mas a gente não tinha leito de sala de recuperação pós-anestésica disponível, né? A recuperação pós-anestésica é um ponto crítico do procedimento cirúrgico, então é muito importante que seja bem estruturada, que tenha condições de receber o paciente de forma adequada. Então, é nesse foco que nós estamos trabalhando as reformas dos 3 frotinhos, né? Vamos trabalhar, Antônio Bezerra já está em andamento e vamos também reformar Parangaba e Messejana. Por outro lado, nós temos a linha do cuidado materno-infantil, que são os Gonzaguinhas, o Nossa Senhora da Conceição. Então, o Nossa Senhora da Conceição, em 2018, já passou por uma grande reforma. Sim. Nós entregamos à população um centro de parto normal, com 4 salas de PPP, onde a paciente pode ficar acompanhada de um familiar, do esposo, da mãe, de algum familiar que ela queira, do pai. Qualquer familiar pode acompanhar, vai ter um parto humanizado e naquele mesmo local, naquela mesma acomodação, ela faz o pré-parto, o parto e o pós-parto. Então, o Hospital Nossa Senhora da Conceição já está com essa condição e nós vamos também fazer uma reforma agora este ano, já iniciamos, no Gonzaguinha da Barra do Ceará. Então, com isso, a gente requalifica essas linhas de cuidado e faz uma entrega melhor à população, né? E aí, por conta disso, a gente tem também um hospital de retaguarda, que é o Hospital da Mulher, né? Onde a gente recebe pacientes tanto da linha de trauma, do sexo feminino, tem dado um grande suporte
ao IJF principalmente e aos frotinhas, também assim com a questão da requalificação dos leitos, do fortalecimento de seu centro cirúrgico, trabalhando a linha do cuidado do paciente. Então, com isso a gente conseguiu, né, com a mesma estrutura física, otimizar os recursos e aumentar o número de atendimentos naquele hospital. Então, a gente está assim muito feliz com toda essa reestruturação. A gente também recebeu 7 ambulâncias, já comprou 7 ambulâncias do SAMU, Sim. 3 adquiridas com recurso próprio do município e mais 4 vindas do Ministério da Saúde. Estamos aí na expectativa de receber 11 ambulâncias novas, vindas de emendas parlamentares, do deputado Walter Cavalcante, do deputado Moroni, nosso vice-prefeito, que contribuíram, né, que deram esse presente aí para Fortaleza, qualificando cada vez melhor o nosso atendimento pré-hospitalar. Percebe-se, dentro de todo esse contexto que a senhora nos apresentou, a preocupação e o principal interesse da gestão na celeridade desses processos. A gente viu que toda essa estrutura foi formada da atenção primária até essas unidades hospitalares dentro de um prazo curto, e eu acho que isso vale destacar, porque quem ganha é a população de Fortaleza, não tem como a gente não falar, né, doutor Porto? Com certeza. A preocupação na celeridade disso, o fortalezense está bem respaldado. E a gente vê que a população, ela tem razão em reclamar, mas a gente tem que ver o lado também da gestão, que tem que ter planejamento. Sim. Você não pode simplesmente sair aí construindo ou reformando sem um planejamento. Como a doutora falou, tudo tem o porquê. Por que é que vai fazer o hospital lá da Nossa Senhora da Conceição? O que é que ele vai linkar? De que maneira, de que exatamente. maneira, o Hospital da Mulher perto da Policlínica, o que é que vai acontecer, os leitos do Zé Frota. Então, tudo isso tem um planejamento e uma estratégia para que E uma interligação, a saúde possa ser interligada, né? E as pessoas possam ser melhores atendidas. Esse é o grande... Pode o falar. grande desejo. Uma coisa que a gente também precisa esclarecer à nossa população é essa peculiaridade da gestão do município. Então, pouquíssimos municípios no país, eles têm essa quantidade de hospitais que nós Sim. temos. A responsabilidade 11. do município é com o posto de saúde, com a atenção primária, com a rede de atenção psicossocial, com os CAPs e, no máximo, com as UPAs. Capitais grandes como a nossa tem um hospital, às vezes 2 no máximo. Aqui em Fortaleza, nós temos 10 hospitais custeados, mantidos pelo município de Fortaleza, dentre eles um hospital de atenção terciária. Então, isso exige da gente muito mais cuidado com a gestão desses equipamentos para que eles sejam realmente, entreguem o resultado da população, mas que tenham seus custos otimizados. Então, com relação a isso, nós temos um hospital infantil com um número de leitos muito pequenos, que é lá em Parangaba, o antigo CROA, né, que é o Hospital Infantil de Fortaleza, tem 30 leitos. Então, um hospital com 30 leitos, fica muito difícil de você torná-lo eficiente. Então, pensando nisso e pensando em que a população precisa de um atendimento em pediatria hospitalar melhor qualificado, porque se nós observarmos, o perfil epidemiológico da assistência hospitalar na criança mudou radicalmente depois do advento da imunização. Graças a Deus, por conta das vacinas contra rotavírus, contra pneumococo, hemófilos, a gente não vê mais crianças se internando por diarreia e desidratação, Verdade. se internando por pneumonia. Claro que tem, mas são casos raros. Diferente de há 2 décadas, que o principal era o perfil epidemiológico, a principal causa de internação, as principais causas eram essas. Então, os nossos hospitais, eles precisam se adequar a essa realidade. Hoje, as crianças não se internam mais por isso. No entanto, os nossos hospitais pediátricos estavam com esse foco. Então, pensando nessa necessidade da população, a gente vai reestruturar todo esse hospital infantil. Ele vai fazer parte de um complexo de saúde, que nós vamos chamar Complexo de Saúde Zilda Arnes, onde teremos o Hospital da Mulher, a Policlínica e um hospital infantil. Um hospital infantil com 104 leitos. Mas o mais importante não é que ele vai ter um número de leitos maior, que ele vai ter um número de leitos agora qualificado e voltado para a demanda da população, que é a necessidade de leitos pediátricos cirúrgicos e traumatológicos. Sim. Então, as crianças de Fortaleza e até do estado do Ceará hoje, quando elas, por exemplo, têm uma apendicite, o único local onde elas podem ser atendidas é no Hospital Infantil Albert Seib, que é um hospital de atenção terciária, destinado a doentes mais graves. Então, nós vamos aqui, enquanto município, aliviar a demanda do Albert Seib daqui das regiões vizinhas, também atendendo pacientes cirúrgicos. Não terá emergência cirúrgica, mas o Albert Seib poderá referir para lá esses pacientes. A mesma coisa é a atenção pediátrica na linha do trauma.
A criança que sofre trauma hoje, ela só tem o IJF para ser atendida. Mesmo que seja um trauma pequeno, um trauma simples, né, ela tem que ser atendida no IJF, concorrendo com pacientes muito mais graves. Então, o Hospital Infantil também vai atender a essa demanda, vai desafogar o IJF. Eu acho que na área hospitalar vai ser o maior legado da gestão do prefeito Roberto Cláudio. E junto a tudo isso, a gente ainda está concluindo uma análise realmente de eficiência dessa rede. A gente precisa cada vez mais torná-la eficiente, porque ela é muito densa e ela realmente tem um peso importante aqui do município. Repetindo que a maioria dos municípios por aí afora no nosso país, eles cuidam exclusivamente dos postos de saúde, dos CAPs e das UPAs. E aqui em Fortaleza nós temos ainda mais esse desafio, que é da administração, né, da gestão municipal, termos 10 hospitais. Mas, assim, com todo esse trabalho, o fortalecimento da linha de cuidado, a otimização dos recursos, porque esse hospital infantil, ele vai ter o custo otimizado, porque ele vai compartilhar, por exemplo, o centro cirúrgico com o Hospital da Mulher. Sim. Então, é um complexo. A gente não vai fazer procedimento cirúrgico sem criar um novo hospital, um novo centro cirúrgico. A gente vai criar os leitos naquela unidade vizinho, compartilhada, e com isso a gente consegue otimizar os recursos, e só quem ganha com isso é a população. É verdade. Doutor Porto, e agora vamos falar um pouquinho, né? A gente está finalizando aqui o nosso terceiro bloco, já chegando pertinho do final do programa, mas eu gostaria que a gente falasse um pouco, porque é essencial. O senhor, como bem dito no início do programa, é um vereador que já teve uma atividade dentro desses 2 anos, já várias leis aqui no município de Fortaleza, né, já passam a vigorar, são de sua autoria, e eu acho que vale a gente destacar. Inclusive, nós viemos aqui várias vezes, né, inclusive. Nós tivemos a lei do julho, o mês da prática de esporte. Quem pratica esporte é mais saudável, então tem a ver com saúde. Nós tivemos a lei que dá suporte à Semana do Sorriso também, que é lábio leporino, fenda palatina. Inclusive, coloquei emenda para que a gente pudesse fortalecer esse tipo de ação, porque só quem tem pessoas com esse tipo de patologia sabe o quanto é importante a volta daquela pessoa para a sociedade. Tivemos a Semana Branca, a lei também, que institui a Semana Branca. Primeira vez, nós demos um presente à população. A Semana do Dentista, o dentista é referenciado. Na Semana Branca, o dentista é referenciando a população. Todas as faculdades, todas as entidades se uniram, Praça José de Alencar, né? E não só, foi também consultórios odontológicos, clínicas odontológicas fizeram a parte dela, né? Toda na parte de prevenção, cárie, doença periodontal, doença, câncer, né? Malformações. Tivemos também a lei que institui a medalha do mérito odontológico, muitas leis ligadas à odontologia, porque eu sempre digo, eu sou mesmo dentista, eu estou vereador, né? E a gente... Mais uma outra justificativa, como também o senhor bem diz, cuidar da boca é cuidar do corpo, cuidar né? do corpo, dizendo que o apanhado geral desses 2 anos da nossa gestão, primeira gestão, como presidente da Comissão de Saúde, só agradecer as pessoas, agradecer a doutora Joana, que tão bem se prestou a vir aqui. Eu sei que é uma regimental, mas muitas vezes as coisas não são como a gente quer, né? Veio, explicou, tirou as dúvidas dos vereadores, recebeu vereadores, né? As reuniões que a gente tinha, vereadores que tinham demandas, atendeu, foram lá. Né? Porque muitas vezes o que o secretário tem que entender é que muitas vezes o vereador, ele é representante do povo e ele não quer. Não sei se tem alguém que peça alguma coisa que é indevida, mas às vezes é só um esclarecimento. Eu fui superintendente do IPM e chegou um vereador na época e eu fui lá e recebi, ele me agradeceu. Nós passamos 1h20 conversando e eu neguei todas as coisas a ele. Inclusive, meu colega agora aqui, o professor Eloy, ele disse: olha, doutor Porto, eu estou saindo aqui com meus 3 pedidos negados, mas eu estou saindo satisfeito porque você me ouviu. Né? E houve um esclarecimento. Mas por quê? Porque eram pedidos que não estavam dentro da lei. E ele soube e disse assim: não, a gente tem que reformar essa lei, tem que modificar a lei. Então, às vezes, as pessoas
não entendem que o vereador vai lá para tirar dúvidas. Né? É um pedido, claro, cada pessoa tem a sua maneira de ser. Mas o que eu quero dizer é que a Comissão de Saúde também ouviu todos os vereadores, não só os da comissão, mas muitas vezes vinham vereadoras, a Marília do Posto fazia alguma indagação, a gente marcava reunião com a secretária e foram tiradas as dúvidas. Eu espero ter contribuído, né? O fato da gente fazer os livros não é para dizer que isso aqui é um livro, é importante, mas é uma obrigação. Nós somos pagos pelo povo para prestar contas e para fiscalizar o executivo. Então, essa parte aí eu sou muito rigoroso, né? E agradecer a você que também, todas as vezes que a gente esteve aqui, muito bem recebido. Eu acho que eu vim pelo menos umas 15 vezes. É o meu garoto propaganda. Então, mas é bom, esse espaço é exatamente para isso, né? A gente que tanto fala e acompanha o trabalho de vocês, o A-Direito ele foi criado para que a gente tratasse do que é lei, principalmente do município de Fortaleza. Secretária, a gente chega ao final, mas eu gostaria que antes mesmo que a senhora desse suas considerações finais, 2019 está começando e a gente tem novidade. Sim, a gente vai continuar caminhando aí nessa questão do fortalecimento da atenção primária, da reestruturação da rede de atenção psicossocial, esses investimentos que a gente já falou também da rede hospitalar, né? Queria aqui finalizar parabenizando o Dr. Porto aqui pelo trabalho que fez à frente da comissão. A gente sabe que não é fácil diante de tantas atribuições. Para a gente da Secretaria Municipal de Saúde é um espaço extremamente importante. A gente sabe que está cumprindo a determinação legal, mas como falamos no início, é uma oportunidade de ouvir, né, os anseios do povo também. Queria aqui parabenizar e agradecer a oportunidade, ele sempre também muito disponível em fazer uma interlocução, porque às vezes nós também do Executivo temos necessidade de informar o povo numa escala maior. Verdade. E aqui a Câmara dos Vereadores sempre esteve à disposição, aqui o Dr. Porto, como presidente da Comissão de Saúde, era o nosso principal canal de comunicação e a gente aqui tem que agradecer e parabenizá-lo pelo trabalho, agradecer aqui também a você pelo espaço e queria concluir a minha fala dizendo que existe uma questão muito interessante na saúde, é que os principais problemas da população, eles não têm as suas soluções dentro da própria saúde. Se a gente for analisar, por exemplo, a nossa principal causa de mortalidade, de morbidade, que é o que faz a pessoa internar, são as doenças do aparelho cardiovascular, que tem como principal fator de risco o sedentarismo. Então, nós precisamos de ações intersetoriais. É uma coisa que o prefeito Roberto Cláudio muito nos cobra, das ações intersetoriais, as parcerias com as outras secretarias. Infelizmente, nós temos tido, assim, uma oportunidade ímpar de todos os secretários entenderem. A gente tem um exemplo aí muito gratificante, muito interessante do Comitê Intersetorial de Arboviroses, né? Você sabe que as arboviroses são aquelas doenças causadas pelos vírus transmitidos através do mosquito, do Aedes aegypti, que é um grande desafio para a gente vencer e a saúde sozinha jamais conseguiria. Com certeza. Então, nós tivemos um resultado muito interessante por conta da parceria com várias secretarias, chamar a atenção aqui da Secretaria de Educação, da Secretaria de Conservação, de Meio Ambiente, das regionais. Então, é um trabalho intersetorial. Outro trabalho também intersetorial muito importante é com relação às mortes no trânsito. Então, o trânsito, ele mata as pessoas, ele faz com que as pessoas se hospitalizem. Então, com isso, a gente também precisa da ação de outras secretarias. E aqui eu queria finalizar chamando a atenção de todo o investimento que a gestão municipal tem feito na promoção da saúde, na prevenção das doenças. Na hora que o município reinventou a cidade, e eu permito chamar assim porque ela está reinventada, né? Quem mora aqui em Fortaleza há muito tempo percebe claramente que a cidade hoje é outra, cheia de ciclovias, de ciclofaixas, de faixas exclusivas de ônibus, de praças requalificadas, de areninhas. Então, tudo isso faz com que a população tenha a condição de ser menos sedentária. Então, isso é muito importante, porque futuramente esses jovens hoje que andam de bicicletas, que têm a oportunidade de irem trabalhar de bicicleta, para as universidades de bicicleta, serão com certeza adultos mais saudáveis. A gente não tem a menor dúvida disso. Existem estudos que mostram, né, com base em metodologia científica bastante rigorosa, que as cidades que investem nesses tipos de equipamento, né, em modais alternativos de transporte, em qualificação de, vida, né? de praças, de espaços públicos, em qualidade de vida, elas têm sim uma população mais saudável. E queria finalizar com uma ação que já tem resultado concreto, que são os investimentos na mobilidade, que já fez com que a gente tivesse uma redução
numérica importantíssima de mortes no trânsito aqui em Fortaleza. Então, a gente salvou mais de 300 vidas, mais de 300 pessoas deixaram de morrer no trânsito nos últimos 3 anos, graças aos investimentos que estão sendo feitos por essa gestão de forma muito responsável, com uma parceria com a instituição americana, tudo com base em evidência científica. Então, nada do que é feito em mobilidade é feito de forma casual, é feito com base estudado, com base em um rigoroso diagnóstico epidemiológico. Então, assim, é um privilégio muito grande fazer parte de uma gestão que pensa na saúde como um todo, não só em entregar serviços, entregar equipamentos, mas que trabalha principalmente a partir de outras secretarias que não são a da saúde, se preocupando, outras secretarias e a gestão maior se preocupando com a saúde da sua população no que tange ao combate ao sedentarismo, ao combate às arboviroses e à redução das mortes no trânsito. É verdade, e nós, como população de Fortaleza, a gente só tem a agradecer, né? E até de admirar o trabalho, além de parabenizar a secretária, a senhora e todos os outros que fazem parte desse contexto, né? Porque quando se fala de saúde, a educação está junto, né? A mobilidade está junto, como bem aqui destacado. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Doutor Porto, sempre é uma honra recebê-lo, acompanhar o seu trabalho admirável, que eu sou fã, todo mundo sabe. Doutora Joana, obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco, né? Apresentando tudo isso. E é isso. Hoje o programa Direito, que teve como pauta a questão de saúde, trouxe para você, porque saúde é um direito seu. Então a gente procurou mostrar para você todos esses avanços, né, da atual gestão, aqui o quanto o município tem feito e tem mudado para a vida e para melhorar a vida de todo cidadão de Fortaleza. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia, mas não esqueça que a gente tem um encontro marcado aqui na TV Fortaleza, nos nossos programas inéditos, todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, porque se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.